Programação BMC News ao vivo, 11 horas e 10 minutos, chamando o nosso próximo convidado, André Machado, CEO do projeto Os 10%. Grande ogro de Wall Street, prazer falar contigo novamente, meu caro, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia, Paula, bom dia, audiência BMC, bom dia a todo o time. André, o cenário aqui para o nosso Ibovespa, para quem falava que não estava tão bom, talvez ficou um pouquinho emocionado. Renovou máxima ontem, Petrobras renovou máxima, o minério voltando para uma casa ali interessante, com a Vale tendo feito ali um fundo, né, há um tempo atrás e talvez buscando melhoras de ambiente. Queria entender um pouco da sua visão, né? Vários argumentos, vários sinais, estrangeiro voltando para o Brasil. O que a gente pode tirar de constatação? O que você tem visto aí, constatado, inclusive, de percepções a respeito desses movimentos? As máximas históricas vão ficar cada vez mais recorrentes aqui, inclusive das empresas? Bom, depois que a gente teve aquele dia de estresse, né, lá no Japão, que repercutiu no mundo inteiro, e a gente acabou se recuperando de uma maneira muito forte, deixando um sinal inequívoco de reversão, a gente já subiu aí mais de 10 mil pontos, né? E eu estou com alvo agora em 140 mil, 141 mil pontos. E eu acho que é bem factível de ser atingido por conta, primeiro, da expectativa confirmadíssima na sexta-feira pelo Jerome Powell, de início dos cortes agora em setembro, tá? Apesar do FONC ainda ficar bastante data dependente, com relação à questão de emprego, CPI, PPI, ISM, PMI, etc., a dúvida agora, que é o que justamente por conta desses dados, as apostas mudam quase que diuturnamente, é se vão ser 50 base points ou 25 base points. Então, até essa reunião do FONC, acho que o mercado não tem por que se estressar e passar por uma correção. Então, dito isso, a gente está agora, o Ibov em 136.900, né? São menos de 4 mil pontinhos até esse meu alvo em 140.311, 140.804. Né? São duas projeções que eu fiz que sugerem que agora é o próximo alvo do Ibovespa. Então, a gente teria aí esse período até o meio de setembro, então é mais do que suficiente para a gente subir esses pouco menos de 4 mil pontos, né, que não é nada em termos de Ibovespa. Lembrando que a Vale, né, tem 11,45% do peso do Ibovespa, e aí a gente teve aí a nomeação de um nome interno, né? Inicialmente eu tomei até um susto quando eu vi lá Pimenta, né? Foi o primeiro nome que me soltou na tela. Eu falei, putz, botaram Paulo Pimenta na Vale. Botaram um petista na Vale, mas não é o Paulo Pimenta, é Gustavo Pimenta. Então o susto durou alguns segundos até eu ler o primeiro nome, mas depois que tentaram emplacar, né, Manteiga, enfim, a gente fica sempre com o pé atrás, né? E o Lula está aí discursando, falando agora, inclusive, novamente, né, sugerindo ingerência na Petrobras, para variar, mas, por enquanto, a Petrobras vem tendo um momento muito positivo por conta, infelizmente, de novas tensões no Oriente Médio, né, o ataque aí com 100 caças, 100 aviões de Israel no Líbano, para atacar áreas controladas pelo Hezbollah, e depois até a tentativa de eliminar mais um líder do Hamas também no Líbano, né? E isso já aumentou bastante as tensões por lá, lembrando que a gente ainda está na expectativa da retaliação do Irã, e ainda não veio, mas exatamente quando vai vir e como será, ninguém sabe, mas sabemos que isso impacta no preço do petróleo.
Então, a questão da ingerência, por exemplo, do governo, tudo que o Lula falou ontem, está repetindo exatamente agora, não sei aonde ele está discursando, mas ele falando de novo, né, de privatização, etc., que querem privatizar a empresa, quando não conseguem privatizar, então começam a vender os ativos, enfim, alejando a empresa, mas são ativos que não são core business da Petrobras, né? Mas a Petrobras, então, nesse ponto, está ignorando um pouco esses ruídos, até porque essa questão do arcabouço fiscal, a Petrobras pode ser aí o último fôlego, né? O último fôlego do governo para reforçar o caixa do Tesouro ainda este ano, através de dividendos extraordinários. Então, acredito que o mercado está apostando nisso. Eu, inclusive, estive no Macro Day do BTG semana passada e eu gostei, primeiramente, muito da participação do Roberto Campos Neto, quase que uma participação, digamos, meio que de despedida, né? Foi aplaudido de pé, merecidamente, e ele comentou bastante aí da questão fiscal, os 10% que a gente teve de aumento de despesa aí nos últimos 12 meses em relação ao PIB, né? Em relação às despesas que o governo vem fazendo, e por mais que a gente tenha um PIB sendo revisado para cima, está muito longe do que o governo está gastando a mais. Então, ele colocou esse alerta esse que o Galípolo também vem fazendo, mas o mais interessante dos comentários dele com relação até aquele ruído que tivemos aí há 3 reuniões atrás, onde teve o dissenso aí entre os escolhidos pelo governo e a velha guarda do BC, escolhida pelo Roberto Campos Neto, que deu um baita estresse no mercado, e que na reunião seguinte a gente até aqui conversou se iríamos ter nova dissidência, né? Se o Galípolo ia ter um voto técnico, porque os números estavam deteriorando, ou se ele ia ter um voto político, né? Se ele ia preservar a biografia ou se ele ia ser político. E aí ele preservou a biografia, teve um voto técnico, mas de lá para cá, Roberto Campos Neto e o próprio Galípolo, que talvez seja indicado, talvez ainda essa semana, para presidente do BC, ele tem tido um discurso muito hawkish, e o Roberto Campos Neto, semana passada, no Macro Day, comentou que existe um alinhamento enorme dessa nova equipe com a equipe anterior, e inclusive ele, desculpe se eu errar nas palavras, mas ele comentou que nunca viu um alinhamento e uma equipe tão técnica e tão alinhada, sincronizada, acho que foi essa a palavra, como agora. É óbvio, sem demérito nenhum para a equipe anterior, né? Tinha Bruno Serra, entre outros, mas enfim, acho que ele quis reforçar realmente essa questão de um banco central técnico. E o Galípolo tem reforçado muito isso, tem sido tão hawkish ou mais do que o Roberto Campos Neto, que deixou o mercado bem mais confortável. A questão fiscal é um problema seríssimo, tá? Mas que, a princípio, o Galípolo vai, se essa questão fiscal de gastos continuar descontrolada, ele deixa bem claro que a necessidade de aumento, né? Mas um outro ponto que também pesa nessa decisão de aumento de taxa de juros é a questão do arcabouço fiscal. E na sequência até da apresentação do Roberto Campos Neto, tivemos a dos secretários executivos da Fazenda e do Planejamento, onde foi se tratada a questão do arcabouço fiscal no detalhe, e eu fiquei bem confiante pela entrevista deles que eles vão realmente cumprir o arcabouço. Então, pelo menos até o final do ano, eu acredito que essa questão do arcabouço fiscal, e agora, como falei, da Petrobras, a alta do petróleo, etc., eu acho que isso é um gato que desceu do telhado, tá? A gente não tem esse risco. O fiscal continua sendo um risco enorme, mas talvez fique para um segundo momento. E com relação ao FED, ao FONC, que obviamente isso impacta aqui nas decisões do BC, do nosso Copom, isso varia. O próprio Roberto comentou que a questão de hierarquia, né, com relação ao que pesa mais na tomada de decisão,
isso varia ao longo do tempo. Às vezes pode ser a questão externa, né? Às vezes pode ser questões internas. Então, a questão externa, a princípio, vamos ter corte, ele acredita bastante no soft landing. De novo, eu não acredito no soft landing, mas talvez soft landing fique ainda no radar até o final do ano, né? Talvez o hard landing aconteça ano que vem. Eu não acredito em questões históricas, né? Como já falei tantas vezes aqui, nunca tivemos controle de inflação com aumento de juros sem uma recessão, mesmo que seja curta. Então, não acredito que vai ser diferente agora, mas os números, né, estão mostrando bastante força, como mostraram no passado, em outros aumentos de juros. Né? A questão dos juros chegar principalmente no consumo, né, que em salários na área de serviço, a política monetária demora muito para chegar nesse. É a última área da economia que é afetada por uma política restritiva. Então, talvez não chegou ainda, mas deve chegar. Acredito que chegue em 2025. Mas, de qualquer maneira, o Roberto Campos Neto acredita bastante no soft landing. Então, a questão do arcabouço também está endereçada. Então, temos um cenário perfeito, né, nesse momento, para essa melhora, para o Ibovespa lá nos 140 mil, 141 mil, quiçá uma arrancada, dependendo dos números, né? Se as apostas aumentarem para 50 base points pelo Fed de corte, que aí também aumenta um pouco o spread do nossa taxa de juros com a do Fed. Então, isso ajuda é mais uma coisa a favor de manter a taxa de juros inalterada aqui, sem aumentar, né? A gente pode chegar até os 150 mil até setembro. Estamos falando aí de menos de 14 mil, 10% de alta. 10% de alta para termos aí 20 pregões pela frente, é factível, pode acontecer. Né? Principalmente puxado Petrobras e Vale. A Vale com esse novo nome aí para CEO, né? A Petrobras com o aumento do petróleo e a expectativa de gerar dividendos para todo mundo, inclusive para o Tesouro, para o controlador. Agora, o minério de ferro, a situação na China está extremamente grave lá com relação à questão mobiliária, que causou uma desaceleração aí, enorme na economia, fora a perda de renda para a população chinesa. Né? Então, o mercado de ações lá está perdendo uma estrutura triangular que já vem desde 2009, perdendo para baixo, que sugere quedas mais fortes. O minério de ferro, apesar de ter subido quase 6% ontem e anteontem, no caso ontem é o pregão de hoje nosso, mas ontem em Singapura, apesar de ter subido quase 6%, ele veio testar um pivô de baixa que foi acionado muito feio algumas semanas atrás. Então, ele veio fazer esse teste que é mais do que esperado, é um movimento técnico de repique plenamente esperado, inclusive é sempre o mais provável que aconteça em caso de pivôs de baixa e de alta, é esse tipo de teste. Então, o minério de ferro subiu 6%, isso está ajudando a Vale, além da indicação do Gustavo Pimenta. Então, Vale com 11,45% do peso do Ibov, Petri 4 e Petri 3, né, 7,59% e 3,82%, respectivamente. Os dois juntos, fazendo conta aqui de padeiro, deve estar dando uns 23%, 24% de peso no Ibov, ou seja, um quarto do peso do Ibov, né, são essas duas. E essas duas, no momento, estão subindo. A Vale, apesar de estar subindo nos últimos dias, ela caiu muito forte nos últimos meses, tá? Mas a Vale continua refém do minério de ferro e da China. Né? Não veio novos estímulos aí essa semana da China, que era esperado, mas não vieram novos estímulos, a taxa de juros se manteve. Mas, mesmo assim, o minério de ferro teve esse movimento técnico, mas eu acho que a tendência do minério de ferro lá na China é continuar caindo, até porque vamos ter a taxação do aço pela maior parte das economias, inclusive a Europa, taxação de 100% da indústria de carros elétricos, de baterias, de toda essa nova área que a China está inundando o mercado global com seus produtos, né, que foi uma comida de bola violenta dos Estados Unidos 10 anos atrás, que deixou essas patentes, inclusive, acho que
caducarem e a China tomou posse delas, ou, enfim, a gente sabe que a China tem um histórico grande de roubo de propriedade intelectual. Tem uma matéria da Bloomberg aí de 1 ano e meio atrás que trata disso. Talvez semana que vem eu traga para vocês mais dados sobre isso. Mas, enfim, toda essa questão de tarifação de aço e dessa indústria de carros elétricos e baterias também vai acentuar a correção na China. Então, a Vale pode ter um movimento de alta temporário, né, e a Petrobras, né, a gente está dependendo aí, infelizmente, de alta de petróleo por conta de tensões no Oriente Médio, que com isso estão deixando a ingerência do Lula, né, exigindo aí conteúdo nacional, isso está ficando um pouco de lado. Então, temos um cenário aí temporariamente bastante positivo para o Ibov continuar fazendo novos movimentos de alta. O próprio Dow Jones, que é o índice da velha economia, né, fez novo topo histórico ontem, né, all-time high, enquanto o SP e Nasdaq, que depende muito das magníficas 7, caíram, mas mostrou que a economia americana, né, a velha indústria, está indo bem a ponto do Dow Jones fazer all-time high ontem. Então, temos um cenário bastante positivo, né, porque o Dow Jones acaba sendo um proxy melhor para o nosso Ibov do que SP500 e Nasdaq, apesar desses dois, por terem a maior amostragem, né, de market cap do mercado americano, quando lá as coisas estão indo mal para esses dois índices, a gente acaba sendo contaminado, né, porque é onde o mundo inteiro está de olho. Mas o Dow Jones fazendo all-time high está sinalizando também que a economia está forte lá, né? Então, está tudo contribuindo para a gente seguir subindo o Ibov até aí 141 mil, quiçá dando tempo, né, até meados de setembro, até os 150 mil. Vamos ver se o ilustríssimo presidente não bota água no chope da galera com os seus discursos, né? E vamos ver aí a indicação do presidente do Banco Central, talvez essa semana, como é que vai repercutir, pode repercutir muito bem. Agora, o DI está aí, uma alta forte de 0,91% agora, o DI 29, e o dólar caindo, ou seja, é uma divergência, né? Uma divergência, acho que no caso do nosso dólar está caindo até por conta do próprio cenário americano, né? Na verdade, o dólar está se enfraquecendo, não é o real que está se valorizando, né? O dólar está se enfraquecendo por conta aí das expectativas de cortes de juros e menor pressão em cima dos títulos americanos. Então, o cenário está bem tranquilo aí para as próximas 2 semanas, na minha opinião. Em termos políticos, muito bom, né? Geopolíticos, na verdade, o cenário está ruim, mas favorece o nosso mercado. É uma idiosincrasia, infelizmente. Muito bom. André, obrigado por estar aqui com a gente. Gosto muito de bater esse papo contigo, trazer essas análises. E a gente vai acompanhando, obviamente, ao longo desse tempo aí. Vamos ver, né, se nesse meado de setembro, como você falou, aonde estaremos. Se depender, né, do otimismo de alguns investidores, talvez a gente chegue lá e bata mesmo esses alvos. Abraço, André. Até semana que vem e uma ótima semana para você. Abraços, Felipe. Abraços, Paula. Boa sorte para todos vocês. Nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Valeu, André Machado, ogro de Wall Street, CEO do projeto Os 10